Olá, ouvintes, telespectadores da nossa rede Alesp. Eu sou Sérgio Everton e você acompanha a partir de agora o programa Alesp Conecta. Eu converso nesse momento, a partir de agora, com a doutora Mariana Rosário. A Mariana é ginecologista. Doutora, tudo bem com a senhora? Tudo jóia, Sérgio, e você? Ótimo, Graças muito a obrigada Deus. pelo convite de participar Imagina. desse bate-papo. Não, prazer é todo nosso. Eu já vou de cara começar, doutora, com uma pergunta, uma indagação que, né, a gente quer saber como é que está esse cenário aí das gravidezes que chama, né? A gente fala no plural, gravidez no singular, acho que é gravidezes, né? Nesse momento aí dessa pandemia do coronavírus, doutora. Então, num primeiro momento, acho que todo mundo ficou muito assustado, né? E o que mais nos preocupa é que a gente sabe muito pouco sobre isso. Então, é difícil de tomar algumas providências e criar rotinas certeiras sem a gente ter essa certeza de como o vírus realmente funciona, se ele passa ou não pela placenta, se ele vai causar alguma coisa para o bebê. Isso nada ainda a gente tem de concreto até o momento. Então, É. a gente tem medidas gerais, né, generalizadas, que a gente se baseia nos outros tipos de corona que já existiram e no que a gente tem de estudo até o momento, que são poucos, mas já tem alguma coisa. Porque você tem, né, a precaução, né, o medo nesse momento, porque é um vírus que está se espalhando aí cada vez mais, né, aumenta aí, tem aumentado sempre aí os casos ainda, infelizmente, né, é complicado, mas o nome já diz, é um vírus, então não tem como, se você não fizer esse isolamento, né, que a Organização Mundial da Saúde tem determinado e as autoridades sanitárias, vai ser complicado, né? Principalmente aí nesse caso de grávidas e também, né, na hora do parto, né? Sim. Elas com certeza, a pergunta que eu quero fazer é se elas, claro, devem se preocupar mais ainda as grávidas, né, nessa situação dessa pandemia. A gestante, ela é considerada como uma paciente que tem uma imunossupressão, né, por conta da gestação. A imunidade nossa, ela já é mais baixa na gestação, porque a gente tem o bebê lá dentro, que é um corpo estranho, e a gente não pode tentar reagir contra ele, né, durante a gestação. Então, a imunidade nossa, ela tá um pouquinho rebaixada. No início da pandemia, a gestante não foi considerada como grupo de risco, porque os sintomas eram iguais nas gestantes e nas não gestantes. Aí, o mês passado, a Organização Mundial de Saúde entrou com as gestantes no grupo de risco por conta da imunossupressão mesmo elas não tendo os sintomas exacerbados, né, durante a infecção com o vírus. Mas elas entraram para o grupo de risco, sim, gestantes e puérperas. Eu ia tocar nesse assunto agora da questão do grupo de risco, né? Porque isso é um problema. Isso afetaria, no caso, é uma pergunta. A gente que é leigo, né, doutora? A gente tem que fazer essas perguntas, né? Quer dizer, a mãe está grávida, enfim, ou ela tem, né, o vírus, né, ou pode, né, às vezes sendo assintomática, né, tendo essa situação, às vezes você nem sabe se você está com vírus ou não. Quais Sim. são as precauções que têm que ser tomadas nesse momento, doutora? Para as assintomáticas, a gente não consegue colocar nada É. muito certo de fazer, né? Agora, as pacientes com sintomas, elas precisam sempre usar máscara. Quando elas vão passar com o médico tem que estar todo paramentado. Durante o parto e a internação, toda a equipe vai estar com óculos, a máscara N95, que é aquela super plus, né, que a gente usa em ambiente hospitalar, os aventais, até o face shield, touca, a gente tem que estar totalmente, toda a equipe muito bem protegida. Aí o bebê, se nascer de uma mãe com suspeita ou com a doença confirmada, ele vai ter que ter alguns procedimentos diferenciados durante o parto, né? Por exemplo, a gente tem que clampear o cordão muito rápido, porque a gente ainda não tem a certeza se o vírus passa ou não pela placenta, então, quanto mais rápido a gente fizer esse clampeamento de cordão, as chances são menores. Esse bebê, ele vai ter que ser estudado, ele vai ter que ser feito sorologia, né, para o vírus, o PCR e tudo. A amamentação, ela não foi contraindicada
hoje, aqui no Brasil, Certo. né, pelo Ministério da Saúde, nem pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, a mãe, mesmo com sintomas e com a certeza da infecção, ela pode amamentar o seu bebê desde que ela queira, usando máscara e fazendo higienização das mãos antes de tocar no bebê. Mas isso é uma coisa muito questionável, né? Que a gente tem que avaliar, analisar a família, todo mundo que está em volta, conversar com o médico, porque às vezes essa mãe pode se sentir culpada por isso, e ela pode É. também fazer a ordenha do leite, né? Tirar o leite, e alguém que não esteja com a doença oferecer o leite dela para o bebê, sem o contato dela até ela passar a não ter mais sintomas. E aí ela volta ao normal com a amamentação. A senhora comentou há pouco aí que a mulher grávida, a imunidade dela é baixa, né? Fica mais baixa, enfim. No caso, ela é mais suscetível ao coronavírus? Ao Não, vírus, a na pegar o verdade, vírus? não é a questão da infecção, é a questão do comportamento a partir do momento que ela se infectou. Ela tem a Hum. mesma chance que todas as pessoas de se contaminar, né? Aí, a partir do momento da contaminação, a reação do corpo dela que pode ser diferente. Tá. Agora, isso aqui eu queria entender, né? Porque como ela Isso. está com a imunização mais baixa, né? Devido à gravidez, à situação que ela está, eu achei que ela fosse mais suscetível, né? A pegar o vírus. Então, isso não é verdade. Não, não. Isso não. Na verdade, o vírus, o corona principalmente, ele tem Hum. um grau de infectibilidade, digamos assim, né? O nível de infecção dele, a partir do momento que você entra em contato, é muito alto. Mesmo indivíduos com a imunidade ok, terão a possibilidade de contaminação de qualquer forma, né? A gente não consegue se livrar dele com o nosso sistema imune antes dele causar todos os efeitos no nosso corpo, por mais que a gente esteja super bem. Então, por isso que não interfere nisso, vai interferir no curso da doença mesmo, no como a doença vai se Uhum. comportar. Agora, doutora, um assunto que eu tenho lido aí bastante é a questão do parto em casa, né? Quer dizer, Uhum. isso já se tem, né, já se opta por isso já há um tempo atrás, independentemente desse vírus, né, dessa pandemia que a gente está vivendo. Agora, mais ainda, né, eu queria que a senhora explicasse para que o telespectador entendesse melhor, né, essa questão do parto em casa. Como pode ser, as grávidas, quem pode fazer, né, o parto em casa, a questão dos riscos. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para o nosso telespectador também. Tá. A questão de parto domiciliar, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a obstetrícia, ela é uma ciência nada exata. E as coisas acontecem muito rápido. Então, durante um trabalho de parto, eu posso ter um sofrimento fetal super rápido, que acontece do nada, que está aí tudo indo bem, e o bebê passa a não estar bem, e eu preciso tomar uma decisão, e às vezes fazer uma cirurgia de urgência, e se a paciente está em casa e não tem um suporte, né, de ambulância, alguma coisa para levá-la rapidamente para a UTI, o risco de perdermos esse bebê é muito grande. Então, os partos domiciliares que geralmente dão certo são partos onde a gente tem uma equipe enorme dentro da casa e enorme fora da casa, com ambulâncias de UTI neonatal, com ambulâncias de UTI adulto, para fazer o transporte dessa paciente, caso ocorra qualquer coisa durante esse procedimento. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada e muito bem programada. Apesar de estarmos enfrentando uma pandemia, todos os hospitais que têm maternidade, né, aqui de São Paulo, pelo menos, que eu posso falar que eu ando por eles todos os dias, estão criando fluxos separados, né, para pacientes que não têm sintomas dos pacientes que têm sintoma. Então, os pacientes assintomáticos, eles nem entram em contato com as alas ou com os lugares onde passam os pacientes que têm sintoma ou que estão em tratamento para corona. Então, essa questão de segurança, ela está muito exacerbada, principalmente nas maternidades, né, para a gente evitar principalmente o contato até com os bebês que nascem, né, que é super perigoso também, porque são serzinhos ali que acabaram de entrar no mundo e
que a imunidade deles também não está construída e vai ser construída com a amamentação no decorrer dos primeiros dias. Então, a gente tem que evitar esse tipo de contaminação ao máximo. A senhora tocou nesse assunto da questão do amparo, né, da assistência, né? Não é só ter o parto em casa, né? Normalmente você precisa ter um acompanhamento, né? Exato, exato. De profissionais, né? Isso é complicado, até nesse tempo de coronavírus, nessa pandemia, como é que é chegar, né, na casa da pessoa, da mãe que está grávida, Sim. né, para ter o neném, tudo isso, a questão do hospital, que a senhora, eu ia até tocar nesse assunto, mas a senhora já até adiantou, né, como é que seria, né, essa questão de hospital, se é separado, né, porque se misturar, né, a mãe pode aí acabar pegando o coronavírus, então, né, é meio complicado. Agora, vamos falar do pré-natal, doutora, também, né? O pré-natal, Sim. ele muda aí nessa pandemia? Não, na verdade a gente mudou a forma de atender as pacientes, né? A gente tem todo o cuidado, atende de máscara, as pacientes também vão de máscara, independente de serem sintomáticas ou não. Pacientes que têm sintomas, a gente tenta fazer atendimento por telemedicina, desde que ela não precise de um atendimento de urgência naquele momento, só para conversar, para ver se está bom, talvez pedir um exame para ela fazer, né, depois que passarem os sintomas. Todos os exames, nada do pré-natal vai ser adiado. As consultas, elas têm que continuar na frequência que elas têm que ser, os exames têm que ser realizados na mesma frequência do pré-natal normal. Isso não pode mudar, a gestação ela tem que continuar andando da mesma forma que ela andaria sem a pandemia. A gente só tem que tomar os cuidados. Então, os exames, a gente pede para as pacientes agendarem no laboratório, né, ou pedir coleta domiciliar, para evitar o contato com outras pessoas, mas as coisas têm que continuar da mesma forma, como se nada tivesse acontecendo. A gente só tem as medidas de segurança que foram exacerbadas, mas tudo continua a correr o fluxo normal. Então, quer dizer, ela pode continuar indo fazer o seu pré-natal, mas com os devidos cuidados, né? Protegida, com proteção, nada de não ir, porque está com medo, eu não vou ao hospital, né? Eu não vou... a gente pede para evitar ir ao hospital, desde que seja possível, né? Conversar com o médico, tentar resolver, às vezes a gente consegue resolver isso sem que ela vá ao ambiente hospitalar, ou fazer um exame no consultório, ou fazer um exame no laboratório. Tentar reduzir isso, as idas ao hospital, que às vezes gestante qualquer coisa já procura a emergência para ver se está tudo bem, né? Então, isso a gente pede para reduzir. O resto do pré-natal corre como se nada tivesse acontecido. Agora, doutora, para enfatizar mais ainda, que isso é muito importante, né? Há o perigo, então, a senhora comentou, eu sei disso, né? Da questão do bebê, né? Da mãe passar, se ela tiver infectada, por exemplo, com o coronavírus, né? Passar para o bebê, né? Ou através do leite, sei lá, eu não entendo, a senhora que é mais, né, especialista nisso. Até hoje, o que a gente tem de estudos, isso inclui mundo, tá? A gente tem 90 gestantes já mapeadas nesses estudos. Tem estudos da China, tem estudos dos Estados Unidos, tem estudos da Europa. Todas essas mães foram testados placenta, líquido amniótico e bebê logo após o nascimento, e nenhuma delas foi constatado vírus em nenhum desses compartimentos. Tá? Que bom. Então, até hoje, e o leite também, até hoje também não há indícios de passagem pelo leite do vírus. O que a gente tem dos outros coronavírus que a gente já conhecia anteriormente, que a gente tem uma casuística maior, né, uma quantidade de pacientes estudadas maior, que a gente pode falar com certeza, as únicas complicações para a gestação eram restrições de crescimento fetal, diminuição de líquido e até sofrimento fetal, isso tudo pela questão do que todo mundo já está falando, que o corona ele tem uma capacidade de fazer coágulos, né, de alterar a coagulação, e na gestação isso também está exacerbado, então esses microcoágulos que ele manda para a placenta seriam os responsáveis por realizar esses efeitos no bebê, mas isso são os outros vírus, a gente não tem nada comprovado pelo corona, o corona novo, né, o SARS-CoV-2, a gente não consegue falar nada dele, a gente vê o que aconteceu com os outros, né, e toma isso como
base e está observando se isso vai acontecer ou não com esse novo vírus que apareceu aí no final do ano passado. Agora, doutora, e a questão do medo, né? Como é que se trabalha isso na cabeça, né? Principalmente de uma mãe, né? Porque uma mulher grávida, uma mãe, ela está dando à luz, né? Vai dar à luz a uma vida. Imagina a preocupação dela. Existe algum trabalho, né, psicológico em relação a isso? Eu acho que a gente tem como obrigação, né, de deixar a mãe o mais tranquila possível e falar e tentar, né, colocar que ela está sendo acompanhada por uma equipe, que essa equipe está do lado dela e que a gente está fazendo tudo para que tudo seja da melhor forma. Tem coisas que a gente não consegue interferir, porque é uma mãe que em alguns hospitais não pode tirar foto do parto, porque os fotógrafos não estão permitidos de entrar, não pode ter uma doula acompanhando, porque em alguns hospitais, não são todos, mas em alguns as doulas não estão permitidas de entrar. Ela tem direito a um acompanhante só durante toda a internação, ele não pode ser trocado, e ela não tem direito à visita. Então, o parto, que é aquela coisa maravilhosa, ele não vai ser uma coisa tão maravilhosa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, e o que eu falo muito para as minhas pacientes, a gente tem que gastar preocupação com coisas que a gente pode interferir, né? E, infelizmente, isso a gente não pode interferir nesse momento. Então, eu acho que o que a gente tem que buscar é a saúde da mãe, a saúde do bebê, e logo, logo isso vai passar e as visitas vão acontecer e tudo vai voltar ao normal e não é por isso que o parto dela não vai ser mais ou menos especial que o dos outros, né? Eu acho que é bem por aí que a gente tem que levar as coisas para que tudo fique mais leve, né? Para que ela não fique mais chateada ainda por tudo que está acontecendo. Mas durante, assim, eu digo durante a gravidez, né, o tempo da gravidez, né, são 9 meses, né, doutora? Sim. Vocês como médicos, né, a senhora como ginecologista, a senhora já teve alguma situação, né, de alguma paciente que a senhora teve que, ou precisou, ou, né, enviou esse paciente, né, para um profissional, um psicólogo, para ajudar, né, na questão exatamente do medo, da preocupação, né, na hora do parto, de ir para o hospital, ou seja, aquela preocupação toda na cabeça, meu Deus, será que, né, eu vou pegar esse vírus, alguma coisa? Já teve uma situação dessa? Durante a pandemia, não tive nenhuma paciente que chegou a esse nível de preocupação. Mas a gestante, ela já é uma paciente com propensões para episódios depressivos, e isso a gente tem que acompanhar com muito cuidado, com muito carinho, e obviamente, a qualquer momento, desde que a gente sinta que haja necessidade de encaminhamento, a gente tem que mandar sim, para fazer um acompanhamento junto com o psicólogo, né, ou o psiquiatra, dependendo do caso da paciente, com certeza. Exato. Doutora Mariana, qual o melhor tipo, né, nesse momento de parto, então, durante essa pandemia? Não existe. O parto continua sendo indicação obstétrica, né? É o que vai ser melhor para a mãe e melhor para o bebê. Não existem diferenças de contaminação entre cesárea normal, como a gente ainda não notou nenhum tipo de contaminação até hoje, né, da mãe para o bebê. Então, os partos, eles continuam sendo como indicação obstétrica mesmo. Agora, os partos aí, nesse auge, né, dessa pandemia, eles devem ser antecipados ou adiados? Não sei. Também não. A gente continua seguindo o fluxo como se tudo estivesse correndo normalmente, né? A gente vai acompanhar essa gestante, a gente vai ver as preferências dela também com relação a parto e tudo mais, e de preferência esperar entrar em trabalho de parto, né? Porque isso modifica muita coisa para o bebê, para a mãe. Hoje a gente tem muitos estudos comprovando que o trabalho de parto é essencial aí para uma saúde boa do bebê até a fase adulta dele. Então, de preferência, se a gente puder fazer isso dessa forma, da forma mais fisiológica possível, é muito melhor para todo mundo. Outra coisa, na sua opinião, né, nesse momento que a gente está atravessando, né, não tem jeito, não se sabe também, né, doutora, até quando vai perdurar essa situação, né, até porque é um vírus, não tem jeito, né, isso aí é o tempo dele, não adianta, ele tem até se encontrar uma vacina, dele. Enfim.
Exatamente. Na sua opinião, eu sei que de repente eu vou ser criticado por isso, mas a senhora acha que é, é uma pergunta meio. As mulheres, Capciosa. aí ela. Exatamente. Elas. Por acaso a senhora acha que é uma opinião minha aqui correta ou não as mulheres aí adiarem uma gravidez, por exemplo, nesse tempo de pandemia? Porque a gente sabe que de repente você pode engravidar sem querer, querendo, vai saber, né? Sim, Como diz sim. aquele Chaves daquele programa lá, sem Já querer, tem querendo, né? vários, já tem vários Corona Babies já surgindo aí, né? A gente brinca, né? Que Uhum. os bebês da pandemia, que tá todo mundo em casa sem fazer nada, né? É. Então acaba acontecendo de vez em quando. O que eu estou orientando as minhas pacientes? A gente precisa avaliar alguns critérios. Então, eu vou ver a idade dessa paciente, como que está a reserva ovariana dessa paciente. Se ela puder esperar, o ideal é que ela espere pelo menos até a gente ter uma pequena noção, por exemplo, pelo menos até a curva começar a baixar, né? E a gente começar a voltar aos poucos à vida normal. Agora, as pacientes que estão mais velhas e que têm uma urgência maior, essas não podem esperar, né? Não nem devem esperar. Até a parte de reprodução humana não está abrindo exceção para essas pacientes mais urgentes, né? Quem tem que fazer fertilização, essas coisas, até os fertileutas, eles abrem exceção para essas pacientes. Então, a gente também não pode condenar uma mulher a não engravidar mais por conta disso, né? Desde que ela tome todos os cuidados necessários do pré-natal e tudo mais, a gente consegue levar uma gestação. E se Deus quiser que não vá ser a gestação inteira dela, né? Durante esse caos aí que a gente está vivendo, e depois, para que ela não perca essa oportunidade, na verdade, né? Uhum. E a senhora tocou num assunto aí bastante importante, que é a gravidez de risco, né? Numa situação dessa, com essa pandemia, como é que fica isso, doutora? A senhora estava falando nisso agora, é complicado, né? Porque até ou pela idade, né, da mulher, porque também é uma gravidez de risco, né? Dependendo da idade, enfim. Sim, Então são sim. coisas que eu queria que a senhora desse aí o seu depoimento em relação a isso, falasse sobre isso mais um pouco. A gravidez de risco é ela que é a mais importante de tudo isso, porque é Uhum. justamente essa gestante que não pode deixar de frequentar o obstetra, de fazer os exames e de ficar de olho no que está acontecendo, né? A gente está vendo aí uma casuística super alta de pré-eclâmpsia sem tratamento, de diabetes gestacional sem tratamento, porque os postos de saúde não estão conseguindo prestar apoio necessário para essas mulheres, porque eles acabaram sendo convertidos, né, para atendimento ao Covid, e às vezes os convênios também não estão conseguindo. Então a gente está aumentando a incidência das gestações com complicação e sem tratamento, e isso é muito triste, porque se a gente consegue intervir precocemente, a gente diminui muito os riscos para o bebê e para a mãe. Então, as gestantes de risco são as que mais têm que se preocupar e as que mais têm que se cuidar nesse momento, né? A gente não pode deixar isso passar. Isso é super importante você ter tocado nesse assunto, porque eu falo Uhum. isso todo dia nas minhas redes sociais e tudo mais, porque isso é muito, muito, muito importante e a gente não pode deixar passar. Exatamente. Agora a senhora falou nessa questão aí de saúde, né, que é muito importante dos planos, e isso é que é complicado. Eu queria até que a senhora comentasse sobre isso. E os planos de saúde, né? As pessoas que dependem também aí do SUS, né? Os planos de saúde particulares que agora, em 60 dias, se a pessoa não continuar Efetuar o pagando o pagamento. plano, exatamente, né? Como é que a senhora vê essa situação, doutora? Muito complicado, né? Muito complicado. Eu tô vendo muita paciente minha. Eu não atendo plano há muito tempo, mas eu tenho muitas pacientes que têm plano de saúde, né? E tô vendo muitas pacientes perderem o emprego ou o marido perdeu o emprego e eles acabarem perdendo o plano de saúde assim de uma hora para outra. E o desespero, né, dessas pacientes é enorme. Mas é muito triste, né? A gente deixar chegar nesse nível a É, economia, mas aí a gente já entra na política. Aí não cabe a mim exatamente. discutir isso. Eu sou Exatamente. uma simples médica. É. Uma outra pergunta, doutora.
as grávidas, no caso, elas podem tomar vacinas? Podem A ser vacina da vacinadas nesse gripe, momento? elas devem, né? Porque os sintomas do H1N1 e do Covid são muito parecidos. Então, pelo menos a grávida, a gestante que foi vacinada para o H1N1, se ela tiver um quadro gripal, a gente já exclui isso do diagnóstico inicial, né? Se ela tiver o tempo de conversão de anticorpo aí da vacina, né? Se ela não tomar vacina e ficar doente no outro dia, se a gente tiver os 15 dias aí, não tem problema nenhum, a gente já exclui pelo menos um diagnóstico para ela, né? E a gente vai investigar as outras coisas. Então é super importante, todas as gestantes e todas as puérperas, então até os 40 dias após o parto, precisam e devem ser vacinadas contra o H1N1 aí. Agora, rapidinho, para a gente encerrar, daqui a pouco já estamos chegando quase aqui ao final do programa. E se a gestante pegar o coronavírus? O que faz, doutor? Então, vai depender do quadro que ela apresentar. Se é uma paciente com quadro leve, ela vai ficar na casa dela mesmo, ela vai fazer o isolamento da família, ela vai ficar num cômodo de preferência separado, qualquer contato que ela tiver com a casa, ela vai ter que usar máscara. Ela não pode comer nos mesmos aparelhos que a família, então, de preferência, separar o prato, garfo, copo, tudo dela, durante esse tempo de isolamento, e ela vai observar esses sintomas. Então, se ela continuar bem e se ela não tiver nenhuma piora, ela vai fazer os 14 dias dela de isolamento, e quando ela melhorar, ela pode voltar a ter o convívio normal com as outras pessoas. Se nesse período de tempo houver o parto, a gente vai tomar aquelas providências que eu falei no comecinho da entrevista, com a equipe médica, com o hospital e tudo mais. Agora, se uma paciente começar a sentir sintomas mais intensos, então que principalmente são a falta de ar, tosse, febre, né, e ela pode ter sintomas gastrointestinais. Eu tive uma paciente que ela teve corona, que ela teve vômito e diarreia. Ela tinha uma pneumonia super basiquinha, de base de pulmão, que foi descoberta pela tomo, mas o quadro dela foi unicamente gástrico, tá? Ela tinha diarreia, dor abdominal e vômito. Então, ele tem essa miscelânea de sintomas também que a gente precisa ficar super de olho. Tem corona que dá rush cutâneo, parece um quadro alérgico na pele, todo avermelhado. Então, tudo isso a gente precisa observar. Mas, basicamente, o que a gente tem que se preocupar, febre, tosse seca, falta de ar, né? A gestante que começar com falta de ar, ela precisa procurar o serviço médico o mais rápido possível para receber um atendimento e, se precisar de internação, já ser internada. Até porque os sintomas, né, a gente aí no começo dela, todo mundo dizia que era meio parecido com os sintomas da gripe, né? Sim. Mas então, acho que o alerta mais importante aí no caso, como a senhora disse, é a questão de sentir a falta de ar, né? Aí tem que correr. Perfeito. O mais rápido possível, porque aí é o momento de intervir. Perfeito. Olha, doutora Mariana, nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu queria agradecer aí a sua participação aqui no Alesp Conecta, né? Muito obrigado. Foi muito bem. A senhora esclareceu muito bem aí os pontos, né, da situação da mulher grávida, como é que ela tem que proceder, né, durante a gravidez nesses tempos de pandemia. Muito obrigado. Agradeço, até uma próxima vez. Obrigada a vocês. Muito bem, pessoal, esse foi mais um programa do Alesp Conecta, falando aí sobre esse tema importantíssimo, né, que é a gravidez e o parto, né? Eu espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.